o negacionismo histórico como arma política. Está em curso no Brasil um revisionismo histórico com base na negação e na manipulação de fatos. Ele é promovido por seguidores da nova direita e pelo próprio governo Bolsonaro. E vai além do nazismo de esquerda. Há um revisionismo histórico, com fins políticos, em curso no Brasil. Ele é baseado na negação e manipulação de fatos e é promovido por integrantes do governo Jair Bolsonaro e seguidores da nova direita. Dizer que não houve golpe em 1964 e que o nazismo foi um movimento de esquerda, como afirmou o próprio presidente, são apenas alguns exemplos. Esses exemplos, segundo especialistas ouvidos pela DW Brasil, fazem parte de uma estratégia maior, de um movimento que busca legitimar os seus projetos políticos a partir de uma visão distorcida da historiografia acadêmica praticada por historiadores no Brasil e no mundo com base em métodos científicos. Promovido pelo ideólogo Olavo de Carvalho e seus seguidores, entre eles o chanceler Ernesto Araújo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Esse negacionismo histórico é carregado de teorias de conspiração, imprecisões e omissões. Manipulação da história. O negacionismo histórico foi se espalhando por páginas conservadoras nas redes sociais. E, aos poucos, foi se incorporando ao discurso bolsonarista. Em julho de 2018, isso ficou claro quando o então candidato a presidente Bolsonaro chocou os brasileiros ao culpar os africanos pelo tráfico negreiro. Se você for ver a história realmente, o português não pisava na África, era, os próprios negros que entregavam os escravos, disse Bolsonaro em uma entrevista à TV Cultura. A declaração, que vai contra as pesquisas historiográficas produzidas sobre o tema nas últimas décadas, simplesmente ignora a responsabilidade de portugueses no tráfico negreiro ocorrido entre os séculos XVI e XIX e omite que o modelo de escravidão comercial que promoveu a colonização das Américas foi criado pelos europeus. A transformação da escravidão por europeus num negócio gerou conflitos no território africano e expandiu a prática em números gigantescos. Estima-se que 12,5 milhões de africanos escravizados foram traficados por europeus a partir de 1501. O Brasil foi o destino do maior número, 5,5 milhões. Destes, mais de 667 mil teria morrido durante a viagem. O país foi ainda o último do continente a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. A história tem sido manipulada por setores desta nova direita com o objetivo principal de legitimar os seus projetos políticos. O que orienta a narrativa sobre o passado que esses grupos indivíduos produzem não é o rigor acadêmico, nem os princípios da divulgação científica, da história pública ou do ensino de história, mas um projeto político, afirma o historiador Bruno Leal, da Universidade de Brasília. Bolsonaro e Araújo. Ambos propagam discursos que contradizem consensos históricos. Bolsonaro e Araújo. Ambos propagam discursos que contradizem consensos históricos. Esse revisionismo histórico, baseado unicamente na deturpação de fatos, teria como alvo tudo que é percebido como uma ameaça à ideologia destes grupos. Esse processo de deslegitimação chega a questionar os próprios métodos científicos ou a ciência como um paradigma de explicação da sociedade. Temos atualmente a situação em alguns casos de discutir se a Terra é ou não redonda. A história é o elo mais atacado por essa extrema-direita, diz a historiadora Inéia Lopes dos Santos, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. O falso passado conciliador, para a historiadora Maria Helena Rolim Capelato, que já presidiu a Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Esse negacionismo releva posições autoritárias e preconceituosas. Durante este processo de produção de uma versão distorcida da história, que é vendida ao público como sem tabus e voltada para recuperar heróis nacionais que supostamente teriam sido esquecidos, os revisionistas se apegam a uma visão historiográfica do século XIX e ignoram a própria complexidade histórica. Com o desenvolvimento da disciplina, de acordo com historiadores, a história passou a olhar de forma crítica para personagens tradicionais, como a família real,
e começou a estudar figuras que ficaram esquecidas por muito tempo. Neste ano, por exemplo, a escola de samba Mangueira levou para Sapucaí algumas destas figuras, como Luiz Amaim, que articulou levantes e revoltas de escravos na região da Bahia no início do século XIX. A disciplina deixou de olhar somente para as grandes figuras e passou a ter uma visão da sociedade como um todo. Já não é mais uma história laudatória e acrítica, argumenta o historiador Paulo Pachá, da Universidade Federal Fluminense. E, segundo Leal, que fundou o site Café História, são justamente essas novas perspectivas da análise do passado que incomodaram setores mais conservadores da sociedade, por produzirem efeitos no presente, como na Comissão Nacional da Verdade e nas políticas de ação afirmativa e de direitos das mulheres. Para esses setores, mais vale um falso passado conciliador que a dor latente de um passado cheio de falhas que ainda deixa marcas em nosso presente. Esses grupos entenderam que a manutenção de seus privilégios historicamente construídos depende fundamentalmente do controle da narrativa sobre o passado, destaca o historiador. Série de documentários. Teses deste revisionismo foram condensadas numa série de documentários produzidos por um canal simpático à extrema-direita e à linha de pensamento de Olavo de Carvalho no YouTube. Em seus vídeos, o Grupo Brasil Paralelo alega querer apresentar uma história livre de narrativas ideológicas, porém, segundo historiadores ouvidos pela DW Brasil, faz justamente o contrário ao não mencionar as fontes de onde vieram as informações citadas pelo narrador. O historiador Thiago Krause, da Unirio, destaca ainda que, entre os entrevistados, não há especialistas e pesquisadores reconhecidos na área. Como parte deste processo de conquista de corações e mentes, é construída uma visão de mundo extremamente hermética e sem qualquer base acadêmica, acrescenta Krause. Além de apresentarem uma história baseada em narrativas do século XIX, historiadores destacam que há omissões e até mesmo os erros na série, que por exemplo criou, no primeiro episódio, uma visão imaginada de uma Idade Média que seria branca, patriarcal e cristã. O processo histórico real é muito mais complexo do que o que aparece na narrativa do documentário e da nova direita em geral, afirma Pachá, especialista em história medieval, que analisou o interesse deste grupo por esse período no artigo Por que a extrema-direita brasileira ama a Idade Média Europeia. Em outro episódio, a série glorifica a miscigenação, apresentada de forma simplista como uma virtude do Brasil. O narrador chega a afirmar que o sangue dos brasileiros seria o tratado de paz da humanidade. O mesmo vídeo trata a cultura como algo trazido para o país pelos portugueses. Ao fazer essa visão simplista para valorizar a cultura ocidental, minimizam a importância dos africanos indígenas, além de exploração e violência. Neste sentido, essa narrativa pode ser perigosa, porque está subestimando a opressão característica da sociedade brasileira que se baseou no racismo e na desigualdade, argumenta Krause, que é especialista em história colonial. Santos acrescenta que a miscigenação foi fruto de uma relação de poder violenta e que precisa ser analisada historicamente de forma crítica, e não romantizada. A miscigenação é a falácia da democracia racial no Brasil. Ficar apenas na parte lírica disso é negar essa história de violência e opressão. Os primeiros mestiços são frutos de estupros de mulheres indígenas e depois de africanas escravizadas, ressalta a historiadora. Confrontação de professores. O revisionismo tem aparentemente chamado a atenção de cada vez mais brasileiros. O canal Brasil Paralelo possui atualmente mais de 810 mil inscritos. Foi essa página que, em entrevista, o chanceler Araújo disse que o nazismo era de esquerda. Alimentado por discursos sobre uma suposta doutrinação ideológica, esse ataque ao conhecimento tem se voltado contra professores. Tenho visto com muita preocupação grupos do que se identificam como uma nova direita definindo os professores e professoras em geral, mas com destaque para os de história, como um grande inimigo da sociedade. Para afirmar sua autoridade, esses grupos desautorizam e deslegitimam o trabalho do professor, afirma Leal. O historiador vê neste processo uma tentativa de interromper o desenvolvimento de uma geração crítica e questionadora.
Colocar os alunos e a sociedade contra o professor é uma maneira eficiente de parar esse processo emancipador, acrescenta. Além da desvalorização de profissionais da educação, esse revisionismo histórico impede o debate e inibe o conhecimento baseado em metodologias científicas. Krause afirma que essa deslegitimação do saber também serve para a consolidação da extrema-direita no país.